Vaso com a válvula hidra, que é aquele vaso que tem a válvula na parede. A válvula ela está ligada diretamente com a sua caixa d'água, ou seja, toda vez que você precisar de água, é só acionar a válvula que vai ter uma água ali. Um outro ponto que é bem interessante também com o vaso com a válvula hidra é com relação à pressão, que por também estar ligado diretamente com a caixa d'água, o vaso ele possui uma pressão maior para poder mandar embora tudo que tiver ali. Um outro ponto que é bem interessante, que por não ter aquela caixa atrás, né, que é o reservatório de água, ele é um vaso menor, sendo indicado para banheiros pequenos, porque é interessante que entre a parede e o vaso tenha pelo menos 60 centímetros livre. Então, se você tem um banheiro que ele é estreito, o ideal é você utilizar um vaso com a válvula hidra. Um outro ponto também que é bem interessante de utilizar esse tipo de vaso é com relação ao custo. Geralmente, o vaso que tem a válvula na parede, né, ele tem um custo bem mais interessante do que um vaso de caixa acoplada. A instalação desse tipo de vaso, ela tem um custo um pouco mais elevado do que o vaso de caixa acoplada, o que no final das contas fica basicamente o mesmo valor de utilizar um vaso que é de caixa acoplada com um vaso de válvula hidra. Agora vamos falar sobre as desvantagens de utilizar um vaso com válvula hidra.